vamos olhar para onde? Olá, nós estamos começando aqui um podcast que foi gentilmente cedido a gente pelo Emerson Roberto, que é um empreendedor nessa área e que também está abrindo o seu estúdio para que você, se de alguma maneira tiver o interesse de montar algum tipo de esquema que você necessite ser televisionado com alta categoria, com alta classe, com alta definição, é só entrar em contato com o Emerson Roberto. Ele tem página no YouTube, tem página no Facebook, tudo. Então não tem problema, você pode entrar em contato com ele. Entrar em contato com ele realmente vai facilitar para você, para que você faça o seu programa, seu podcast, sua entrevista. Afinal, o estúdio aqui é absolutamente liberal, qualquer assunto está bom. Bom, mas vamos ao que interessa, que é o nosso pod de hoje. E eu tenho a honra, falar a verdade, de receber uma pessoa que eu já trabalhei junto, inclusive, e se eu falar para vocês, né, que eu vou entrevistar o Sérgio, quem sabe? Se eu falar Sérgio Ribeiro, quem sabe? Agora, se eu falar Sérgio Marvadão Ribeiro, daí estoura a audiência. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado, meu irmão Mânlio Mora. Mânlio Mateus Mora, 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 exatamente. meu velho amigo. É verdade. Identificado com a história moderna história do rádio e da televisão de Sorocaba, mano. É. Você tem, e continua lutando. E eu fico satisfeito de vê-lo Aham. lutando ainda pelas causas de Sorocaba, pelas causas da comunicação. Sim, E eu gosto. com a maior alegria estou aqui para bater um papo com você. Não sei o que você vai perguntar para mim, mas pergunta o que você quiser, está liberado. Uhum. E eu sempre achei que comunicação é química, é bate-papo, uma pergunta leva a outra, e o assunto puxa, espicha, e tem rabicho, e vai embora e cria, porque eu, como ouvinte, eu adoro a química da conversa, meio fiada, meio afiada, que na verdade é isso que prende. As pessoas gostam de conversa, né? Não Uhum. de coisa muito lida, de muito interpretada. Sim. Gosta até do erro que se comete ao vivo e se corrige no ar, que É. fica espontâneo. Então, com alegria estou aqui. Obrigado, Emerson, por ceder esse espaço para esse bate-papo com meu amigo Mânlio. Fica à vontade, meu amigo, meu irmão, meu velho. Não, eu tenho milhões de coisas que eu sei de você e tem milhões de coisas que eu tenho curiosidade, né, para perguntar. Porque seus pais eram gaúchos, né? Migraram para Santa Catarina, provavelmente num tipo de tropeirismo da época, creio eu, né? E daí você foi nascer em Rio das Antas. Rio das Antas. Isso. No Rio das Antas tinha sapo? Tinha sapo, tinha rã, tinha lontra e tinha muita anta. Uhum. Por isso que chamaram ali aquele trecho ali de Rio das Antas, mas Sim. o nome verdadeiro é Rio do Peixe, Hum, que é o rio que legal. nasce perto de Caçador e vai até Marcelino Ramos Ah, e vai ser afluente do Rio Uruguai, lá em Marcelino Ramos, lá na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Então, esse rio é um rio bastante famoso também por isso e por causa das questões antigas das guerras do Contestado, a Guerra da Estrada de sim, Ferro. Eu nossa. nasci na Guerra do Contestado, eu nasci Aham. naquele limite da linha que era de quem explorou a ferrovia. Então, só Eu- depois que eu fui conhecer, que eu ah, nasci, pesquei, estudei, vivi na região que teve uma das maiores guerras, guerras santas quase ali, mais complicado, onde morreu mais gente que na Guerra de Canudos. Só que Canudos teve Euclides da Cunha para contar a história, lá não teve. hum, que legal. E voltou para sua cidade de origem algumas vezes ou Ah, não? já voltei várias É? vezes para lá e depois que eu vim para Sorocaba, eu comecei a estudar um pouquinho da minha cidade para entender um pouco mais as suas raízes, como que nasceu, né? O pinheiro, né? Era o pinus, Uhum. o araucária era a grande riqueza da cidade do sul. E depois chegou a estrada de ferro, a estrada de ferro sorocabana, que ia até Tararé, de Tararé até Ponta Grossa, de Ponta Grossa até Rio das Antas, Rio das Antas até o Rio Grande do Sul. Aliás, ligava-se com o Uruguai, que era uma estrada de ligação nacional, inclusive para evitar que a Argentina invadisse o Brasil naquelas guerras todas, né? Sim. Naquelas problemas
terreno, né, de disputa. Então e meu pai é de Passo Fundo, minha mãe de Carazinho, justamente de onde partiam os tropeiros. Carazinho é terra do Brizola também, né? De onde Uhum. vinham as tropas. E meu pai foi, bem dizer, um tropeiro da época. Ele lidou com cavalo quando criança, fugiu de lá, de Passo Fundo, até lá, lá na divisa com a Argentina, no Rio Chupim, onde existe uma cidade que tem o nome, Cleveland, tem o nome do presidente americano que fez lá o entendimento, a questão ambiental, a questão de divisa, né? E meu pai, acredito que ele tenha se mandado, porque aquela região de Passo Fundo e Carazinho, uma região de guerras muito violentas, guerras separatistas, vinha gente do Uruguai também. Meu avô deve ser meio uruguaio, espanhol, meio do Uruguai. Meu avô Uhum. Miguel da Silveira Falcão. Então, e meu pai, se com 14 anos, pegou uma ponta de gado e cavalo e foi até o Rio Chupim, até até como é que Pato hoje, Pato Branco, aquela região ali, eu acredito, para fugir da guerra violenta que em 1923 por ali houve, por umas questões antigas que eles tinham lá de separação, aquela coisa toda. Então, meu pai se criou em ambiente de guerra, tanto que depois ele foi servir o governo no Rio Grande do Sul, naquele esquadrão Dragões da Independência, que ele Nossa, foi dragão da Independência. Ele aquele tem uniforme lindo. uniforme lindo, por quê? O meu pai era um ginete, Hum. bom cavaleiro alto, olhos claros, tinha sangue alemão, então sabia como ninguém andar a cavalo, todas as lides. Então ele trabalhou na cocheira do pai do presidente João Figueiredo, Euclides Figueiredo. Meu Figueiredo. pai trabalhou nas cocheiras dele. Então, tem histórias que ele contava do Rio de Janeiro. Interessante. Então, mas como que ele foi de lá e sabia atirar? Ele tinha mosquetão na época, atirava muito bem na época. Se Uhum. criou um pouco com os índios guaranis, ele tramava um pouquinho a língua guarani. Então, que Ah, ele teve contato, ou um guarani salvou ele de uma onça. Ele foi lá para trabalhar, não sei do que, deram umas- como é que chama aquela carne, carne seca do Rio Grande do Sul? sim. Charque, né? Certo. Umas mantas de charque. E Coloca ele, embaixo da sela, entre o cavalo e a sela. e- mas ele muito ingênuo, guardou as mantas dentro d'água e colocou uma pedra em cima. E no dia seguinte não tinha mais nada, as outras tinham Claro. comida. Então daí ele não ficou sem comida. Mas então, eu tenho muitas histórias, porque eu tenho muita história da Imagina. minha relação com o Sul, com Santa Catarina, com a ferrovia, com a estrada Sorocaba, sul do país. Sorocaba passava pelo Apiaí da Ribeira, ou depois passava já pela Regis Bittencourt no começo, lá por Juquiá, que ia de Porto Alegre até São Paulo, a BR-116, que nesse trecho chama-se Regis Bittencourt. Eu viajei quando criança, eu viajei em boleia de caminhão Fenemê, meninote, com gauchada, passando 2 dias viajando, farreando e ouvindo aquelas histórias. Eu vi gaúcho no galpão lá de casa, que minha mãe emprestava o potreiro para a gauchada acampar, e tropeiro levando mantimento e tal. E no dia seguinte de manhã, o gauchão abria a guaiaca e tirava umas pão de prata, dava para minha mãe para pagar o pernoite, né? E eu de noite ficava no potreiro ouvindo histórias de assombração de gaúcho e tudo mais, olho desse tamanho, coisa curiosa. Então eu vivi muita coisa, por isso que eu posso contar muita coisa e colocar nas minhas Legal. histórias todo esse conhecimento. Mas isso vai longe. Legal, mas você estudou no Colégio Mariano, né? Antes de vir para Sorocaba, é isso? Eu estudei inicialmente em Rio das Antas. Rio das Antas é uma cidade pequenininha, como até Sim. hoje ainda é, a margem do Rio do Peixe. Chama de Anta, porque ali havia muitas antas, então ali chamavam Rio das Antas. E ali teve a primeira colonização, no tempo que foi feita a Estrada de Ferro, houve uma colonização europeia ali, muitos italianos, muitos alemães que vinham lá do Vale do Itajaí, vinham do Rio Grande do Sul, e ali em 1912, 13, quando teve a Revolução do Contestado, eles tiveram que vazar, embora, Uhum. porque aquela guerra foi uma guerra sangrenta, e eles depois voltaram, e aí ali era uma colonização de estrangeiros que povoou ali. Então, meu pai veio depois e comprou uma área. Meu pai veio nos anos 30 por aí, ele veio de trem com a minha mãe, que tinha um irmão pequenininho, mas meus outros parentes e uma gauchada que veio junto, veio tudo de carretão, tudo puxado por mula,
por boi, com mula rejeira, a rejeira é a mula que vem na frente, atravessando o rio, dormindo no meio do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, até Caçador. Eles viajaram, não sei se 20 e tantos dias, só tinha pinheiro, só tinha o pinheiro. Pinheiro desse, o pinheiro araucária, né? Que é o Aham, pinheiro do Paraná. Só tinha isso e pinheiros seculares. E eu me criei no meio de pinhais, que legal. comendo pinhão. Quando você chegou em Sorocaba, qual foi a primeira coisa que você sentiu dessa mini cidade na época, né? Porque Sorocaba girava em torno da Praça Central e praticamente os bairros, né? Agora um ovo, né? Morro. Mas, para mim, eu que vivi na roça, quando foi um choque tecnológico. Primeiro choque tecnológico. Pela primeira vez na vida eu andei no asfalto. Eu ficava admirado, aquelas linhas, aqueles olhos de gato, né? E depois cheguei em Curitiba, né? Nossa, que encanto de cidade, né? Férica, né? Com o tempo da luz neon, do gás neon, né? Fazendo aqueles movimentos, cinema e tal, né? Então, para mim, foi um choque tecnológico. Em Sorocaba, tive vários choques tecnológicos. Andar de elevador, nunca tinha andado de elevador. Estrada de ferro eu conhecia já bastante, tinha andado por lá. Para mim, passava perto de casa. E eu fiquei assim abismado com o tamanho de Sorocaba, né? Da praça eu consegui enxergar o ginásio de esportes. Como não tinha muito prédio, na frente tinha aquele baita besourão, parece um besouro, né? Tava com aquela praça ali, cantava. Quando eu cheguei em Sorocaba, em 65, estavam derrubando o mosteiro de Santa Clara, ali ao lado da catedral. Tava só as paredonas, assim. Eu fui morar numa pensão na rua Miranda Azevedo, e eu passava ali Montaram uma galeria ali, não foi isso? depois, depois disso, em 68 em diante, a igreja que vendeu para Ah, fez negociou. Então ali onde era o mosteiro de Santa Clara, né, elas vieram nas ruas, vieram aqui para Santa Cruz, aqui a Rua Santa Cruz, a Avenida Santa Cruz aqui no Jardim Veracruz, né? Ela veio para cá e lá foi construído o conjunto Santa Clara. Foi a primeira galeria, bem dizer assim, de uma Sorocaba. A modernidade incrível, né? galeria com dois mezaninos, né, e lojas vendendo artigos Precursor do internacionais. shopping, não foi? Foi bem dizer esse, e depois que foi um pouco antes da rodoviária. A rodoviária começou em 1970, por aí, 73 foi definitivamente inaugurada e tinha a placa que era o maior centro comercial rodoviário do interior do Brasil. Então, uma placa lá. E quando inaugurou, se pegar o Cruzeiro do Sul da época, os jornais da época, você vai ver que teve um tratamento quando se inaugura um grande shopping, quando se inaugurou um dos primeiros Um shoppings aqui. globo em cima, né? Tinha um Globo, que é da Supermercado loja Yaohan, que era Johan. uma loja de departamentos muito avançada, da estilo japonês, que de manhã as pessoas eram recebidas com isso. É, que legal, né? Eles homenageavam quem chegava primeiro, e tinha um cerimonial todo. Era muito legal, quer dizer, era uma loja assim diferente mesmo. Antes já tinha tido lá ali o Eletro Jumbo, que também era uma loja que marcaram época, né? Hum, Jumbo Eletro Rádio Brás, na Rua 7. A galeria que tem ali na praça, no Largo do Rosário, tinha uma galeria onde foi o Cine Peducci ali. Ali sim, foi a primeira galeria praticamente construída pelo Mussi, acredito que foi pelo Mussi, o doutor Mussi, que foi dono lá do Vale das Hortênsias, em Piedade, especial sim, eu lembro psiquiátrico, bem desse doutor lugar. Mussi, doutor Mussi. E ele foi um dos primeiros a construir. Como construiu os predinhos lá da Rua Aparecida, lá em cima também, aqueles conjuntinhos lá, foi ele, o doutor Mussi. Ali foi uma galeria onde era o Cine Peducci, depois virou Turbis e tal. Então, a rodoviária, ela foi construída assim, foi saudada como um shopping, porque era uma loja, uma estação rodoviária com galeria, com lojas, com supermercado em cima, e depois, por Hum, muito tempo, foi muito saudado. E era longe, era uma longura. Como que a rodoviária vai sair da Cometa, que era aí na esquina da Rua 15 com a Rua Barão do Rio Branco, não, Rua Brigadeiro Tobias? brigadeiro, isso. Como que ia sair dali? A Expresso Aham, tinha um pouquinho mais à frente, daquela mesmo, perto do aham. teatro, ali tinha Expressos também. Como que ia sair dali para ter aquela longura, a baixura É da assim, Rua Santa Clara, né? Então, é e assim hoje você vê, mesmo. hoje é um Eu, lugar eu, me- assim, eu, eu me lembro dos cemitérios antigos, que eram longe, 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 e hoje estão todos incorporados às cidades, né? Não tem mais essa de cemitério isolado, como
era na A época, Consolação era, né? é, Longe. a minha esposa morava em Socorro e para ir no cemitério dava até medo, de tão longe que era. Mas vamos para o próximo capítulo. Eu lembro que uma vez a gente estava comentando a respeito da aranha. A igreja que a Igreja Católica estava querendo construir em homenagem aos médicos e provavelmente ia chamar São Lucas, que é o patrono. Sim, São Lucas. E aquilo lá ficou abandonado e até hoje está aquele coisa esquisita ali. Não tem como dar um destino naquilo, na sua opinião? Aquilo ali, se mudar aquilo, Sorocaba já não é a mesma, né? Virou. Tem, Pode mexer, tem, né? tem, tá tombada pelo É, patrimônio popular, né? Porque é uma das. É um monumento à obra inacabada, né? Mas a história, esse a igreja de São Lucas, quem idealizou isso aí foi o Monsenhor Miziara, né? cara. Junto com a PUC, né? Pontifícia Hum, Universidade Católica, que era para ser a primeira universidade da América do Sul, a primeira igreja mantida por uma instituição religiosa, né? Católica. Os santos todos eram santos católicos, ou santos médicos ligados à medicina. Todos os mosaicos lá eram com inspiração em passagens bíblicas que falavam de milagres por médicos. hum. Tu- tu- todo, Toda a ambientação era de médicos, passagens bíblicas relativas a médico, né? A santos que eram curadores, e era uma igreja que era para ser grande. Eu tenho a perspectiva dela É desenhada, enorme. muito linda. Era para ter 1.000 pessoas sentadas e mais 1.000 pessoas para ir em pé. Era como se fosse um santuário, né? Era para ser um santuário todo ele que ia ser bancado pelos médicos, né? Pelos médicos, pelas instituições médicas, pela PUC, e tinha ficha de quem ia colaborar, ajudar. Eu não sei por que micou, por que não deu certo, porque tinha tudo para dar certo, né? Agora lá é um estacionamento ao lado do hospital regional. Aquilo é de 1960 por aí, mano. É? Mais ou Tanto menos, quando, assim? quando começou. Quando começou o projeto, aí depois construíram aquelas, porque lembra um pouco Niemeyer de Brasília, lembra um pouco. Tanto que eu faço brincadeira, que eu falo assim, quando o Niemeyer foi construir Brasília, se inspirou na Aranha de Sorocaba. Ou Boa. quando ele foi construir lá o Sambódromo do Rio de Janeiro, Sim. também se inspirou em Sorocaba. Eu fico imaginando aquela aranha ganhando vida, entendeu? Porque ela já é meio peluda de arame, assim, É de arame. ela caminhando em direção ao hospital regional, invadindo a cidade. Isso é uma coisa fantástica. Dá um filme, né? Um fantástico. Mas ali podia ser um McDonald's, porque tem um jeitão de McDonald's, né? Não tem? É, Podia tem, ser tem. um Mac-Aranha, né? Não sei. Ou podia ser uma boate, o Aranhão, né? Tem mais piscina que Aracnídeos ali poderia ser, sabe o quê? Aquelas estufas de flores, fazer uma coisa ligada à botânica, sabe? Alguma coisa assim. hum, Poderia ser um vidro e tal, né? Já existe coisas parecidas assim, criação de flores exóticas, ou se quiser tem, viu, mano? Se quiser tem, tem. eu Se é o imagino que projeto, é sim, que. mas eu fico, até hoje, eu olho para aquilo lá e eu fico indignado, sabe? Não Mas sei. virou ponto de referência. É claro, claro que Você, vejo. o Sorocaba não será mesmo sem aquilo, porque virou uma. É verdade. Agora, Celso, vamos falar um pouco da sua carreira como jornalista, como radialista, homem de televisão, que mantinha colunas no Diário, no Cruzeiro do Sul, foi trabalhar em Mir Rádio, até na Jovem Pan, se parar, né? Foi na Jovem Pan em São Paulo. O São tempo que a Paulo, Jovem Pan isso. era diferente, mas era uma Jovem Mas Pan. tinha, ó, vambora, vambora, E era tá na bom, né, hora. mano? Embora, o programa da manhã. Eu Aham, trabalhei no jornal, no Jornal da Manhã, né? sim, Eu entrava às 6 horas e fazia as últimas notícias, as últimas coisas que surgiam. Eu entrava às 6, aí eu fechava. Não, tinha mais gente, lógico. Mas eu fazia os títulos principais, alguns comentários editoriais que eram lidos, né, sobre assuntos que estavam. Eu já fazia isso aí, fui lá, eu tinha trabalhado em rádio, alguma coisa aqui em Sorocaba,
Mas aí peguei aquele Boeing, né? Peguei aquele Boeing. Uhum. É satélite, é Londres, é bolsa, é não sei o quê, é trânsito, é tudo ao mesmo tempo. E locutores famosos, né? Os caras bons, né? Sim. Os caras bons. E eu, às vezes, eu até coordenava o programa. O Milton Leite, programa de hoje coordenado por Celso Ribeiro. Esse Legal. Milton, o grande locutor Tinha esportivo. muita E gente boa. O Milton Neves estava lá enchendo o saco. Mas por que essa coluna se chama Sapo na Água? Não tem um nome melhor para colocar? Ficava perturbando, ficava aprontando para mim, né? Sim. Mas é muito gostoso. Então convivi. Deixaram você fazer comentários Não, lá, críticas, crônicas? Não? porque eu fui tonto, eu vou falar bem a verdade. Eu estava tão preocupado, eu tinha tanta coisa para fazer, de escrever os últimos, porque daí eu fazia também o jornal da 1h30, 1 hora. Sim. O jornal 1 hora, o jornal. Esse que o Milton Neves, Milton Leite fazia, por exemplo, que ele fazia o show da manhã, o negócio lá, e para fazer isso aí. Esse jornal eu preparava inteirinho, ele sozinho, bem dizer. Tinha que requentar a matéria, adiantar alguma coisa do que ia se pauta mais à tarde, o que era o assunto do dia que ia repercutir, e fazer tudo isso. E ao mesmo tempo, às vezes, ia coordenar. Agora é lauda, agora não sei o quê, agora não sei o quê. Então, não me sobrava muito tempo para. Às vezes, no fim da lauda, eu dava uma ideia de, ó, Hum. comenta assim e tal, mas eu queria, na verdade, mas às vezes, quando eu nunca entrava direto, porque eu era bocó, né? Talvez tímido do interior, né? Uma ou outra vez que eu entrei para dar em plantão de final de semana, para dizer questão de trânsito, onde vai melhor e tal. Sim. Mas eu devia ter entrada, eu tô com um assunto bom, eu entrava direto, mandando bala, sabe? Comentando, sabe? Eu acho que porque estaria mais, porque eu via as pessoas comentarem, caras famosos e tal, mas as pessoas se acomodam no que fazem. Então, às vezes o comentário é rotulado, né? Sempre o mesmo Sim. comentário, se adianta o mesmo problema. Então, pô, daí o, o coordenador de jornalismo lá, Celso, eu quero colocar você quero colocar você no jornal das 6 da tarde, junto com não sei quem, mas eu quero que você revolucione o jornal do direito. Falei, de que jeito? Que jeito? Uhum. Você tem um monte de cara na tua frente que está ali há tempo, que está meio que engessado. São ótimos profissionais, Claro. mas eles não vão querer dizer, chega alguém de Sorocaba, você vai fazer agora. O cara não vai fazer, não vai, né? Que isso é panela, né? Você sabe como é que é, né? Verdade. Eu falei, é difícil de mudar, porque Já se você, enfrentei muita. se você quiser dar 15 minutos só para eu falar, eu falo o que você quer, eu falo tudo que eu tenho que falar e mais um pouco. Direto. Eu faço, pode. Aham. Me dá 15 minutos para eu. A hora do Marvadão, comentário. Aí eu arrebento, entendeu? Mas daí os caras, né? É. Como é que você vai chegar aqui, vai roubar espaço dos caras, né? É ruim, né? Você chegou até a ir para a Itália, se não me engano, para ver Fórmula 1, né? Não, na verdade, eu estava na prefeitura na época, trabalhando assessor de imprensa do Panunzio, e Aham. eu tirei férias, tá? E o Nilson era muito amigo meu, ajudava a divulgar matérias, inclusive nas rádios de São Paulo. Ele falou: vou levar você para ver Fórmula 1. De que jeito? Não tem dinheiro, o Nilson. Não, 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 vamos ver aí. Eu vou dar uma credencial especial para você da Jovem Pan. Você vai lá, tal, tal. Vai. A gente vai dormir tudo em hotel, onde dorme um, dorme três. Ele consegue ser brasileiro no estrangeiro, sabe, na Itália. Aí fomos lá, parava em pensão, em pensione, né? Hum. Albergo, né? Aí ele tinha amizade com os caras, põe mais um colchão aí, dorme, né? Tinha muito turista também, locutor, gente que faz cobertura de Fórmula 1 e tal. Aí fomos, fiquei quase um mês na Itália, cara. Ó, Posamos em Milão, fomos para lá onde tinha Imola. Imola, Grande Prêmio de Imola, Uhum. Senna. O Senna estava no auge, a Tá. Ferrari queria o Senna, mas o Senna não era da Ferrari. Aham. Que é o Grande Prêmio de São Marino, mas San que, Marino. mas que era em Imola. Aí ficamos numa pensione albergo lá, e um monte de ingleses, eh, locutores do mundo inteiro, narradores, né? E todo mundo. E o Nilson, via aquele bocão, os caras Sim. olhavam assim, né? Ficavam tudo. Não era acostumado com uma locução mais Uhum. passional, né? E foi uma baita experiência. Então eu assisti os treinos do Senna, do Alan Prost, do Nelson Piquet, de todo o pessoal. Eu estava É, junto com eles. Eu era o top, né? comia Era o nas, top. tendas lá, porque era tudo oferecido para os repórteres, né? Entrevistei o Senna. Hum. Entrevistei o Senna. O Senna estava dando uma entrevista em italiano, depois em inglês.
Ele passou assim, Cena, pera um pouquinho, aqui são brasileiros, tem um cara que é português, que quer falar com você. Pô, não, pô, você só me enche o saco, tal, vem aqui comigo, vamos lá. Daí fomos lá pro Roma, como é que chama o nome onde ele fica? É uma tenda lá que é. Daí eu começava a conversar com ele, ele olhava para mim, Era home house? ele olhava assim, ele só já me pô, ele nunca me viu, né? Uhum. Quem que é esse? Quem que é esse? Nunca vi, olhava assim, mas na boa, não, na boa. E foi, quer dizer, ele, quando ele saiu do treino, ele saiu, deixou o carro ali no lugar do carro dele, e eu saí colado nele. E aí veio uma multidão de repórteres, assim, fechou, e eu estava junto dele. Quer dizer, eu era foca, mas era um foca meio metido, né? Quer dizer, eu consegui ficar do lado dele, então, mas nem foto ali com ele, porque eu não sou repórter de fã, né? Não, Sim, eu não me entusiasmo muito, assim. Se tiver que entrevistar o Papa, entrevisto. Eu não me empolgo muito. Eu respeito, né? E faço a entrevista que tem que ser feita. Eu lembro que depois da corrida de Imola, o do treino que o Senna ficou, fez pole position, ganhou, não lembro agora. O Nilson falou: tá aqui, corra lá e entreviste o Senna. Eu digo, tá louco, como é que eu vou entrevistar o Senna? Daí, de sacanagem, a entrevista dele estava saindo nos alto-falantes, assim, dentro Aí eu colei aqui, ó, e gravei tudo aquilo. Ele tá aqui, tá, se queria tá a entrevista. Não, você gravou a entrevista da Globo. O Galvão Bueno vai comer meu rabo se eu colocar no ar, mas ele colocou. Então, as experiências assim de foca, né? tem Foca. muito. Eu podia ter seguido carreira em São Paulo, podia. É, né? Mas para quem é bom para quem está começando, sabe? O cara está começando, né? Paga pouco, Ah, paga. é difícil se galgar Rádio, posições. Se quem você não, ganha se você é não quem for, vende se você não comercial. for enturmado, É. né? Eu fui várias vezes para Vila Belmiro com eles, ver o jogo do Santos, jogo do Palmeiras, jogo de São Paulo. Eu fui com toda aquela turma antiga lá, inclusive aquele repórter antigo, comentarista. Não é o Aham. Noriega, o outro. Tinha o Noriega, tinha um outro velhinho que já morreu, que era muito ligado à seleção, um carecão, Duarte. Orlando Duarte. Orlando Duarte. É. Finíssima, gente finíssima. Sabe? A gente ia com ele para Santos, a gente ia tomar sopa e ele ficava zoando com o Nilson, porque o Nilson era mais estabanado. Falei, Nilson, olha aí, ó, olha pro Celso. Veja como ele toma sopa. Ele tem elegância, você estabanado. Brincadeira deles, entre eles, né? Sim. Era uma farra, viu? Era uma farra. E também o outro repórter, também famoso, Jovem Pan, ia com a gente, que agora tem um programa na Rádio Gazeta de Esportes, é comentarista famoso. Me fugiu o nome dele agora. É muito bom também. Mas então eu convivi com muita gente desse pessoal que foi famoso, né, em rádio. Mas valeu, eu não tenho que dizer que tenho, por que que eu não aproveitei? Eu ganhava mais dinheiro em Sorocaba, trabalhando com uma agência, Sim, você falando já que tinha e, uma te- agência, tinha, né? e tinha a Era minha Marvadão Marvadão Criações. Criações. E tinha minha filha morando aqui, minha neta, e depois veio e tal. Então, minha filha, sobretudo, que era criança, minha neta, veio depois. Eu não Aham, conseguia ficar longe, sabe? Era meio sei. pegado. Aí era o seguinte, eu vinha, à noite eu tinha alugado um quarto ali perto da Jovem Pan. À noite, no lugar de eu ir dormir no quarto, eu pegava o meu carro, vinha para Sorocaba, dormia ali no meu predinho perto da Castelinho ali, e É, 4 horas da manhã saía para São Paulo, 6 horas eu estava lá, batendo. Então, histórias, né? mas é isso, falar em história, tem uma que eu, particularmente, sempre tenho uma certa saudade, né? Do tempo que se escrevia no diário Ribas Marvadão, que Aham. Marvadão foi uma moça que chamou você de Marvadão, parece, Foi. né? Foi filha do Alcir Guedes. Ah, olha É aí. Neida, filha do Alcir Guedes, que Olha aí. trabalhava no jornal. Sim, eu sei que aí era a época da ditadura Era. e você fazia um drible, uma entrelinha maravilhosa. Metáfora, né? Eu ficava encantado com aquilo, Que sabe? eu falava, eu baboseirava, Ah, e no meio da baboseira eu colocava uma coisa aguda, né? uma pitaquinha ali. E daí ficava assim, e como não era muito, eu não era uma pessoa saliente, assim, de ficar Uhum. aparecendo, né? Nunca Então, teve problema? eu particularmente nunca tive, o dono do jornal teve alguns, um pouquinho, né?
o Vitor Sioff de Luca, sim, que é um baita de um profissional, né? sim. Abrigava todo mundo, formava um monte de gente, É, me acolheu. Ele é de uma Terezinha que gostava de mim, aham. assim, me acolheu, me Ela é acolheu, me um acolheu. amor. Ela falou assim, Celso, a gente não tem nada aqui, assim, mas o que que você sabe fazer? O que que você quer fazer? Eu digo, dona Tereza, quero escrever alguma coisa. Eu tava muito pistola, porque a Folha de Sorocaba tinha mandado embora. Tem o Celso Toledo lá, o pessoal. O Júlio era dono na época já da Folha. Já era Folha Popular ou é Folha de Sorocaba. Mandaram embora na Rua Padre Luiz, ao lado do Mosteiro de São Pedro. Eu só escrevia crônica, poesia, eu não era, né? Hum, É. Aí mandaram e me dispensaram porque eu não era um cara, né? Fiquei muito pistola. Não é que manda o Celso Ribeiro embora assim, não vai mandar embora. Agora eu vou ser jornalista de verdade. Aí foi da Dona Tereza. Ah, tá, a gente vê o que que você podia fazer para a gente ver, né? Eu digo, o que você quer fazer? Dona Tereza, você já viu ali na rua Barão do Rio Branco, esquina com a 15, aquelas panelas que estão ali? Ah, não vi, o que que é? E onde está a CRTS, tem umas panelas assim de micro-ondas, tem umas panelas lá na Morro de Ipanema, umas panelas assim, hum. e tá lá. E eu quero ir na Embratel, em São Paulo, entrevistar o engenheiro-chefe. Olha a petulância minha. Você não consegue, Celso. Consigo, doutor. Eu vou ligar e vou lá e vou fazer uma matéria. Mas o que que você precisa para ir lá? Eu preciso da passagem e dinheiro para o lanche, só. Aí desci na rodoviária em São Paulo, fui lá ali no edifício Ipiranga, né? Como é que é edifício? Onde ficava no alto, 24º andar, ficava a Embratel. Ali na Avenida Ipiranga, eu acho, né? Na Avenida Ipiranga. Ah, não lembro, esse eu não É, lembro. mas é um prédio famoso, perto do Copan, Não perto do. é Edifício das Nações? Sei o nome, Na é esquina ali com perto. Augusta, Por ali, para por frente um ali. pouquinho ali. Bom, chegando lá, eu cheguei aquele prédio 24º. Cheguei lá em cima, Caracaraxá, quem é você? Não, eu tenho uma entrevista marcada com o engenheiro, chefe, pode entrar aqui. Entrei. Falei assim, o que que você quer, menino? Fiquei eu como um Olympus Trip, pequenina, Sei, casa pequenininha, nem sabia. O que que você quer? Engenheiro, vou ser sincero com o senhor. Eu sou um menino foca de Sorocaba, estou precisando trabalhar no jornal, eu preciso fazer uma baita uma matéria, porque eu quero ganhar esse espaço, tem que ser meu. Ah, então sente aí. Então sente aí, vou passar tudo para você. Aí eles passaram tudo o que que ia ser a Embratel em Sorocaba, na região, o que que ia ser, o que que ia representar, o que que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Quer dizer, ele deu todo o briefing para mim, deu as sei. informações básicas, voltei para Sorocaba. Tá. No dia seguinte estava lá, Sorocaba via Embratel, contando o que ia ser. No dia seguinte, deu crise no jornalismo de Sorocaba, Cruzeiro do Sul, que ficava pertinho ali. Como? Como que o Diário Foca vai em São Paulo, entrevista engenheiro-chefe da Embratel não, Embratel, e consegue as informações que está dentro do nosso nariz. Para celebrar, Você acha que já era Embratel? já? Como que vocês não viram que tinha uma panela aqui, outra panela lá em cima? Por que que vocês têm todas as fotos? Como que vocês não tiraram a matéria? Tava boiando a matéria, isso aí eu vi. Daí, nossa, eu segui na Tereza. Você é meu, você é meu, eu vou no Lambe, né? É um espaço Daí ganhei, legal, mas né? então, mas foi pura coragem. Quer dizer, eu fui desafiado, né? E aí eu Ah, digo, agora você é jornalista. sei, Mas eu não fiz curso de jornalismo. sim. Aí eu fui aprendendo fazendo. E aí, o Diário era uma baita escola. Depois eu fui fazer cobertura da prefeitura, fiquei por dentro de como funciona Mas você lá. deu aula de muitas matérias, não deu? Eu dei aula no Estado de língua portuguesa, língua e literatura. Eu fui concursado do Estado. Ah, Eu passei naquele concurso errado. Depois de muito tempo fizeram um concurso de admissão, de ingresso ao magistério, né? E eu acabei passando. Aí assumi em Votorantim, dando aula do Daniel Verano. E daí eu já trabalhava no Diário. Depois eu montei a Folha Votorantim, junto com o César. sim. Mas, e daí, mas eu ficava um pouco dando aula, um pouquinho dando assessoria de Comunicação. comunicação. E daí chegou um dia que eu cheguei na escola dando aula de literatura à noite, assim, então, ai meu Deus do céu, será que eu vou morrer dando aula? Não quero, né? Ah, o pessoal não sabe nem ler direito, o que que eu vou ensinar literatura? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus. Fui na secretaria pedir a conta, ó, foi indo embora, deixa eu ir Ah, embora. e Ele lá? concursado, no dia seguinte, estava, sabe onde? Ah,
Ribeirão Preto fazendo campanha política. Imagina, E daí fui para São Paulo, daí que fui para é, PAN, daí que. Ah, mas foi uma. Mas tive coragem de romper. Hoje, depois eu dei aula há 11 anos na faculdade de FKB em Itapetininga. Aula de propaganda e publicidade e curso de relações públicas também. Dei 11 ó, anos. De 11 anos. Eu fui lá para dar aula de, de planejamento de campanha, assim. O Walter de Luca, que era o coordenador, que é filho do Vitor de Luca, Vitor gostava de de Luca, mim. Daí eu fui dar uma palestra lá sobre a Semana de Cultura. Ah, vou falar sobre o quê? A falha é empreendedorismo na comunicação. Você sempre foi um cara empreendedor, sempre foi mudando, fazendo isso. Daí falei sobre minha experiência como empreendedor na área, o que eu fazia, o que eu não fazia, e falei um monte de coisa sobre comunicação. E tudo é professorado, assim. Tudo é professorado, tudo no gargarejo ali. Professor e assim, o salão nobre entupido de gente. Meu Deus, só não tem ninguém aqui. Peguei o microfone e mandei bala. é isso aí. Aí, nossa, daí o Walter fala, Celso, sabia que você gostava de falar. Você não quer dar aula aqui? Eu digo, Walter, eu não quero dar aula, eu vou sair da aula. Não, você vai dar aula de planejamento de campanha, coisa que você faz na agência. Ah, não, no seguinte, você não quer dar aula de texto publicitário? Não quer dar aula de planejamento de campanha? Você não quer dar aula de introdução à teoria da Ele queria comunicação? você lá. Não quer aula da introdução à propaganda? Não quer dar aula como é que é, aula de outras matérias correlatas, né? Sei que acabei dando 5, 6 matérias de componentes curriculares. Eu era formado nessas coisas? Não era, mas falaram que era notório saber. Sei lá, eu se era. Tinha queijo, porque eu trabalhava com isso, aula de semiótica. Deu até de semiótica. Ah, Semiótica. Eu aprendi muito linguística na faculdade, né? Eu fiz sim. curso de letras. Mas a semiótica é muito mais que linguística. Semiótica é a ciência de todos os signos, todas as linguagens, é mais complicado. Mas é uma matéria que eu aprendi rápido, que eu adorava. Pesquisei muito e aprendi rápido. Então, eu tinha uma conversa com os alunos assim, bem informal. Eu quase não usava papel, não usava nada, nem aqui. Eu ia na Sim, lousa e ficava falando 2 horas de aula, e notava só o fundamental. Era o estilo meu. Ih, falei demais, cara. legal. É, depois você foi para o Cruzeiro do Sul com uma parte do Sapunágua, né? É, Sapunágua é uma história, já vi. O sapo, quando se solta na água, fica feliz, Diz que uma Tem uma, coisa tem uma assim. história até Né? da Idade Média, não sei É, que o rei queria perseguir o sapo, daí o sapo falou assim: Ah, você quer morrer na água ou morrer no fogo? Ah, eu quero no fogo, então você vai para a água. Então, jogou, né? Aí o sapo, soltar o sapo na água é o sapo fazer o que ele quer, né? Então eu estava tá no habitat no meu dele, né? habitat normal. E Eu você tive, fez. tive, eu tive eu já trabalhava no Cruzeiro do Sul, no departamento de marketing, Ah, tempo do Wilson Rossi, eu fazia todos, Rui Albuquerque Martins, eu era auxiliar do Rui. Todos aqueles textos, aquelas edições especiais do Cruzeiro do Sul que saiu domingo, que era dessa grossura, sim. era muito. Então tinha vários agentes publicitários que chegavam na sexta tarde, qualquer dia da semana, e tinha o Rui e tinha eu. A gente tinha que atender. Tinha fila, assim. Era pastelaria, cara. Nossa. Fila para criar título, informação de preço, campanha. Era assim, ó. Era um, eles brigavam até, vai dar demorando e tal. Não, vem aqui fazer, pensa que é fácil. E não tinha nem computador, era máquina que errava e tinha que fazer de novo. Tinha que sacar um título, sacar um enunciado rápido e lista. E às vezes é coisa institucional. Coisas grandes. A edição do Cruzeiro do Sul de domingo era enorme. Enorme, eu Páginas e lembro. mais páginas. Chegava o Fuad Rosa, que era um publicitário ousado, né? Daí ele vinha lá, a campanha do turco, né? Então levava um cara, acho que o Badi vestido de turco, e tirava foto. Ah, o turco mandou dizer que tá tudo. Né? E fazia esses títulos assim bíblicos também, né? E a gente Sim. fazia junto. Então, aí fazia as edições especiais com o Não, tinha Rui. revistas dentro, né? A gente fazia muita coisa, era muito trabalho. Tinha um departamento lá, uma agência, na verdade, né? Chamava departamento de marketing, mas era uma agência. Depois virou a agência exata, que é uma agência própria do Cruzeiro do Sul. É, Então, ali que eu aprendi com o Rui e com os demais funcionários a dominar a linguagem publicitária. Antes, no diário, eu já fazia alguma coisa também.
mensagens do dia da Hum, pátria, dia da Natal, aquelas mensagens. Eu era mensageiro. Eu fazia, o Nunes, que era o agente, fazia montanha de mensagens, uma atrás da outra. Mensagem de Dia das Mães, sabe? é, Então eu peguei traquejo no texto publicitário, daí lá no Cruzeiro do Sul eu aprimorei, porque tinha um departamento. Aí fui aprender, depois eu passei e comecei a fazer projetos de comunicação. Aprendi a sim. fazer projeto fazendo. Só vendo quem fazia melhor do que eu. Eu sempre me baseei em quem faz melhor do que eu. Eu nunca vou me mirar por quem faz pior. Ele já faz pior, não vou me basear nele, né? Aham, Vou pegar quem faz melhor. Aí eu vou aprendendo, vou aprendendo, vou aprendendo. Se ele for meio dorminhoco, eu encosto nele e passo, entendeu? entendi. Então, É assim, tem a melhor maneira de aprender. Você tem é, que ter, senão você não aprende direito, né? é verdade. Eu tenho opinião e é claro que os jornais hoje em dia estão decadentes, não vão Sim, morrer. não vão Eu ficar acredito. capengando, né? Nenhuma mídia para mim morre. Nenhuma até hoje morreu. Nenhuma morreu. Não, né? Nem o Morse, nem o código Morse É, morreu, né? é até meio lógico. Mas, infelizmente, a gente vê, por exemplo, os jornais, grandes jornais, hoje em dia, parece um tabletinho, né? Foi encolhendo por causa do papel, né? Para poder ler em bonde, em trem, né? Hum, Formato Bellini, né? Bellini, Que é um né? formato muito bom para o Aham. vento não fica. Então, mas e também por questão de economia, né? É, porque Economia. as rádios estão migrando para a web, né? Praticamente É, agora a rádio web, eles falam que é o futuro da rádio ou a rádio do futuro. Eles falam exatamente assim. E a TV, com esses 1000 canais que existem hoje, né? Tem milhões de canais. Tem até canal agora que é grátis para você assistir filmes, né? Chama EPA. Lá no YouTube tem. Tem muitos canais, então eu acho que a TV, de alguma maneira, as grandes emissoras vão ter que se adaptar também ao YouTube, a tudo sim, isso, para sim. poder Vou ter que sobreviver. fragmentar, É, pulverizar, né, isso. a mídia, porque senão Porque eles vão. a única coisa que eu não gosto hoje em dia, não sei se você vai concordar comigo, são com as propagandas. O nível maldito de ruim das propagandas de hoje, Celso. Eu acho, porque eu trabalhei numa época em que a agência, por exemplo, fazia uma campanha articulada. Uhum. Tinha um tema, tinha uma imagem, tinha uma frase, tinha uma composição gráfica, né, um visual, uma estética, vamos dizer assim, Era né? multimídia, né? Tinha É outdoor, tinha era tudo. tudo. Então, você fazia uma campanha, você podia usar em vários meios, né? Uhum. Em vários veículos, os formatos adaptados. Começava já com jingle bem feito, para dar aquele impacto inicial nas rádios, né? Quer dizer, e hoje em dia, com a TV, as campanhas que são feitas para serem veiculadas só digitalmente, né? Online, ah, ainda não adquiriu um formato, né? As plataformas não têm um formato, até para cobrar é um pouco complicado, né? Não tem um padrão assim, né? É meio território de ninguém ainda, quer dizer, já se pode fazer um plano de mídia, né? Só pensando na mídia virtual, né? Já pode, muita gente já faz. Só que é outra linguagem, outra estética. Então, eu não vejo o campanha com unidade, eu vejo muita. Vamos fazer. Deu saudade do Bombril a mil e uma utilidades. Né? Dessa Aquilo época. Eu ali, tinha saudade das cantoras do rádio. cantoras do rádio, nós somos as cantoras do rádio. Não, as cantoras do rádio fazendo propaganda, né? Sim, Gravando propaganda. As flores desabrocham com a luz do sol, é a beleza. beleza das mulheres, com o creme pro gol. Sabe que eu dava aula lá em Tapetininga? Das aulas. Eu trabalhei ator o tempo, então eu tenho uma certa facilidade de imitar tipos e tal. Às vezes eu dava umas aulas, os anúncios antigos, eu interpretava todos eles. Eu interpretava, cantava, fazia os alunos deliravam, né? Eh, porque eu queria, se eu fosse fazer de novo com a gente trabalhar, hoje em dia eu ia fazer uma aproximação entre os tipos de anúncios dos anos 40, 50, que era um conceito, uma imagem boa, um anúncio vertical, Hum, uma frase marcante, e a imagem e um reforço. Só isso, não era. Hoje em dia fazem outdoor, tem que parar o carro para ler, de tanta informação que tem, sim, sendo que a lógica do outdoor são aquelas pouquinhas palavras para você ler numa batida de exatamente. olho. Fora disso,
é dinheiro jogado fora. Sim. E tá, você passar na cidade, se você passar na cidade, você vai ver pouquíssimos outdoors se salvam dentro do conceito do que é outdoor. Eles descarregam toda a informação. Por exemplo, a 5 prefeitura segundos para você ler e vai embora. é para colocar o tema na rua, né? É, O tema na rua. Mas tem que parar o carro, tem que colocar o estacionamento do lado para parar para ler o é texto. verdade. Então é isso bem que se diz. Eu queria criar campanhas antigas com síntese antiga, estética antiga, mas claro, com toque tecnológico da modernidade, mas que tivesse uma lembrança disso, sabe? Quero anúncios mais bem resolvidos, mais marcantes, anúncios institucionais que transformavam-se em anúncios de venda pela qualidade da peça, né? O conceito era vendido e ficava na cabeça das pessoas. Emerson, quanto tempo temos ainda, Emerson? 15? Que bom. Então dá para papear aqui um Tá? monte, Até né? um monte. Vamos falar de coisas antigas de Sorocaba. Então, vamos falar, por exemplo, Vamos ver. daquele centrão aonde eu era moleque, né? Mais ou menos. E tinha o footing, mulher andava do lado, o homem andava do outro, e daí quem tinha uma certa lábia ia pro Jardim do Canhão, eu acho, alguma coisa assim. E a gente ficava ali em frente o Círculo Italiano, não, Gabinete de leitura. Gabinete de Leitura, isso que era o lado do recreativo, né? Olá, do criativo. Isso. E a maioria, muitos ficavam só olhando. E era raro uma pessoa, quando nessa época, Basta no controle, né? é, era raro uma pessoa nessa época que tinha dinheiro, por exemplo, para um shopping, para comer um lanche, alguma coisa As assim. famílias desciam para o centro para ir no Ricieri, naquelas pizzarias ali, Top, top, no Top Top, que é embaixo ali na. top, top, que a gente Ah, chama. Top Top, que as pessoas. Famoso. Pintou, né? Abriu, Fechou, depois abriu numa, fechou. né? É. Mas era E famoso, né? tinha o xerepe, que era Xerépio, rico. Hã? Passarinho, o Passarinho. Ricieri, o Pizza na pedra, que era Pista na Pedra, maravilhoso. que era na Barão ali, que tinha. Isso. É uma das maiores lembranças de Sorocaba. É, né? É uma coisa que mais, quando se toca em assunto, coisa antiga, você coloca qualquer coisa, pizza na pedra, é o que dá mais audiência, cara. É Legal. incrível. A memória da família, de quem estava Sim. namorando, de quem família, o que que era, o que não era. Era uma coisa. Todos o centro inteiro a vida, a vida era no centro. Você ia na igreja para casar, ia no cartório para casar e descasar. Você ia na igreja, você ia no bar, você ia na loja, você ia no banco, você ia no coreto, Girava em você ia torno do namorar, centro. você ia no cinema. É. No cinema. São José, São No Bento, cinema. Você Carandiru. marcava. O encontro do cinema era um espaço social de primeira, né? As pessoas se preparavam, esperavam a semana inteira para ir no cinema, marcava, né? Não ficava a cada 10 minutos no celular, porque não tinha. Ficava combinado, a tal hora tá lá. Aí a moça se preparava, aí ninguém ia de tênis, Não podia de entrar? manga de camisa, não Podia entrava. entrar. O Sala Nova, que é o São José, Lembra de um vigia, se não me engano, ou lanterninha, como chamavam? Chamava Seu Miguel. Miguel Amato. O Isso. Miguel Amato era gerente do cinema Cena São José. E ele E ele era o vivia porteiro, ele era manco, né? isso, manco. Manco. Eu era amigo, Morria de medo dele. porque ele ia lá. É. Eu era amigo do Miguel Amato, porque quando eu Ah, entrei no Diário de Sorocaba, quando a Terezinha me aceitou, depois da. Eu falei, não, Tereza, eu gostaria de fazer cobertura da parte cultural. Como assim? Ah, falar de teatro, dos filmes. Ah, então você pode fazer. O que você quer fazer? Eu quero toda tarde ir no cinema. Como? Ah, é só falar com o gerente se ele deixa eu assistir o filme, porque daí eu vou comentar. Divulgo o filme, né? Divulgo o filme. Primeiro com quem eu falei foi o Miguel Mato, o Manquinho. O jeitinho dele assim, ó. e A entrada era ali pela frente, onde é a farmácia São Paulo hoje. Quando eu cheguei em Sorocaba, em 65, entrava no lado, onde é o Dom José que fechou agora. Entrava pro lado, ali porque estava em sim, obras, né? O cinema antigo era lindo, todo tempo, né? sim. O cinema Fachada era neoclássico, espetacular, impressionante. né? Tinha galeria. Ali era um espaço de tudo, para Uhum, formatura, audição, era show, Juca Char vinha fazer show, os grandes atores, atrizes vinham se apresentar. Então, ali no Calacante também um pouco, mas mais ali. uhum. Então, eu falei para o Miguel, Miguel, o que você quer, menino? Ah, eu estou no Diário de Sorocaba, eu gostaria de assistir os filmes.
e depois divulgar, comentar. E você vai falar bem ou mal dos filmes? Eu digo, não sei, vou divulgar, vou comentar. Era rude Ah, mesmo. entra lá então, pode ir. Aí foi. Daí fui no Peducci, daí fui no Cine Ouro, aí no Caracante, eu ia em São Bento, ia no São... em Sim. todos os cinemas de Sorocaba, eu entrava de graça para depois divulgar os filmes. Então eu chegava na redação do jornal, bom, pessoal, até mais, estou indo, tal, tal, onde você vai? Vou no cinema. Como assim? Você vai no cinema e a gente fica aqui, olha, alho, né? Agora, como que você conseguiu isso? Ah, não sei, jeitinho, né? Não, E daí, ele era duro, meu Miguel, era bravo, viu? A Venica falou assim, tinha não vou mesmo. mais deixar você entrar porque você fica falando mal dos meus filmes. Eu digo, Miguel, eu não posso, né? Eu tenho que ter o leitor, tal, você entende, né? Foi um tempo bom para mim, porque eu tive contato, eu conhecia todos os atores, todos os filmes, eu comentava. Era eu que comentava, e Osório Moraes, que também fazia. Não sei Uhum. se você fazia no Cruzeiro, acho. E a gente tinha rivalidade, assim. Ele, por que você falou daquele filme que eu não falei? Eu digo, Osório, fale o seu, que eu falo o meu, a gente Claro. é amigo e tal, né? Então eu tinha. Ele começou ele era representante da Embrafilme aqui em Sorocaba, ele começou a distribuir muito material para mim, resumo de filme, notícia do cinema, revista de cinema. Aí quando vieram fazer filme lá em Sorocaba, alguns filmes, eu fui lá ver, lá na Fazenda Ipanema fizeram um filme lá do Cangaceiro, e eu fui lá, Domingos de Oliveira foi o diretor, então eu tinha contato. Então, foi para mim uma época maravilhosa, e era só centro, né? Só Eu sendo. tinha o Cine o, o diretor acadêmico Vital Brasil, da Faculdade de Medicina, se fazia cinema de cultura, de arte, uma sessão por semana, no Caracante, só filme famoso e tal. E aí, depois do filme, fazia comentário, né? Os filmes culturais, eu ia em todos, então divulgava, eu ia nos diretórios acadêmicos. Então, eu ia para São Paulo, eu ia para São Paulo com o menino que fazia a programação do São José, eu ia para São Paulo na Boca do Lixo, Rua Timbiras, Rua Aurora, a rua ali, aquelas ruas ali que eram na Boca do Lixo, onde tinha as distribuidoras de cinema. Eu ia com ele, até almoçava por Não lá. fale que a Jaguaribe era, porque eu morei Né? na Jaguaribe. A Jaguaribe, ali pertinho, era Ali tinha a rua, era, Rua do Triunfo, como é que Rua chama? Aurora, É, Santa Efigênia, aquela região ali. isso, é, Ali, eu morei ali. na Boca do Lixo que chamava. Aham, Tinha muita zona, muita boate, muitas coisas lá, né? Então tinha era mesmo. muito striptease. Sim. E ali também tinha a produtora do Mazzaropi. Uhum. E ele ia lá para pegar filme, às vezes, com o Mazzaropi. Eu ia com ele, mas nunca encontrei o Mazzaropi. Hum, Mas conhecia todas as distribuidoras ali. Pô, eu vibrava quando eu legal, gostava, os filmes estavam legal. saindo. Então eu tinha amizade com a parte mais interna do Vou cinema. contar uma coisa que você fez até hoje. Hã? Você não fez até hoje. Acho que não vendeu maconha, né? Essas coisas, mas, Roubar, matar. mas falta alguma coisa que você queira fazer? Eu queria ter feito mais cursos, né? Ah, Eu deveria, talvez, ter feito. Que eu não queria ser professor acadêmico, professor universitário, que eu poderia ter seguido, né? Poderia ser sim. mestre, mestre, doutor, tal. Poderia, né? Tinha chance. Aham. É, eu deveria ter feito curso de direito, que eu adoro direito. Eu já fiz várias defesas, mas não para eu entrar. Quer dizer, eu fiz algumas para mim mesmo entrar quando a Sim. pergunta para mim mesmo. Às vezes pergunta para eu mesmo responder, eu dou um show, né? Uhum. Derrubo. Aí quando, às vezes eu faço uma defesa e daí tem um advogado, amigo, que assina. Às vezes é coisa minha, coisa de amigos, né? Eu sou bom para Sei. contestar. Eu tenho facilidade para encontrar contradições, na argumentação, na fundamentação. Legal, Eu pego, legal. pego, eu pego pela palavra, né? E eu tenho uma, Por cer- eu isso, tenho uma por certa isso. facilidade de catenar um assunto. Sei fazer o juiz. Eu já fiz umas defesas Hum. absurdas. Fui na audiência, as três primeiras linhas assim, o juiz fez assim, 3-5 a cabeça de ganhar a causa, ganhamos. Os três primeiros parágrafos, o juiz fez 3 vezes assim com a cabeça, Ah, inconscientemente ganhamos. No começo eu já dei a pista, depois ele vai se convencendo, né? Eu tenho facilidade, né? por Mas isso que eu eu e o gostaria, Ringo, gostaria de fazer. no tempo da rádio, a gente chamava você de inquieto. De quê? Inquieto. Inquieto. Até ri. Realmente,
A sua mente parece que fervilha, né? Fica, Você descobre assunto que não tem, né? perdão aí, olha. Eu sou inquieto pra caramba, nossa. É, então, só Eu sempre aprendi em doença de sanguíneo. jornalismo uma coisa. A gente sai para buscar uma pauta, se encontra duas, três, né? Verdade, Melhores do que você foi. verdade mesmo. Uma outra coisa, a melhor fonte de informação é a lógica. Hum, A lógica. Você vê uma coisa assim, pela lógica, deve ter alguma coisa, você vai buscar o fio condutor da lógica, onde que está, né? É como se ir atrás do dinheiro, onde o dinheiro vai, se encontra a raiz da encrenca, né? é verdade. Mas a lógica é a maior fonte de informação. Porque, como eu trabalhei muito tempo em prefeitura, eu sei época que tem que fazer o plano de governo, o planejamento orçamentário, os prazos. Então, pô, isso Sim, aqui é uma hora de fazer alguma coisa. O que está acontecendo? Já descobre. Eu vou numa rua, vejo uma máquina lá, o que está acontecendo aqui? Ah, não, aconteceu porque vazou, não sei o quê, já vou, encontro outro problema na. Sabe? Então, tem que ter faros, tem que andar na cidade, tem que é andar. Se você não andar, verdade. você não descobre. E eu Eu, gosto de pegar ruína, coisa antiga, fuçar. sim. Eu sempre que fui repórter, eu esperava o tal do time. O cara vai me dar um time ali, eu vou subir no cangote dele, né? Mas falhei muitas vezes. Sabe? Agora, assim, às vezes as pessoas têm muito medo de chegar nas pessoas importantes para entrevistar. Ah, não. Aham, Essa coisa de pegar um celular e vou gravando e falando, depois, nós estamos aqui dentro do prefeito, e aí, prefeito? Ele não vai dizer não. é. Aí fala, ainda, pô, nós temos aqui o prefeito. Ele ouve o que eu falei, então ele já sabe que eu vou chegar, né? Uhum. Mas o repórter sabe disso, né? Qualquer repórter sabe. Se ele for pedir licença para segurança, Ah, aí tá não. ferrado, ele tem que ir entrando e filmando. Se o segurança não deixando, já é É. matéria, sabe? Você sabe disso. Não, eu lembro, o Collor de Mello É. esteve aqui na campanha, no Hotel Ferrareta, se Aham. não me engano. Aliás, é uma das coisas antigas do centro ali, né? O É, Ferrareta. verdade. E daí nós fomos todos lá para fazer entrevista. Tava todo mundo sentadinho, quietinho, assim, né? O Collor do outro lado, segurança sempre, né? E daqui a pouco chega a mulher dele. Uhum. Meu, Rosane. uma mulher linda, né? Eu sei que acabou a entrevista. Todo mundo ficava olhando para ela, queria conversar com ela. Eu falei assim, gente, Olha, ela não é a isso pauta. não, mas essa é a verdade de todo jornalista. Quer dizer, está empenhado num foco, mas só que sai do foco facinho, facinho. Isso Né? aqui a gente tem que ficar preocupado, não Você fica na perder o parte foco. epidérmica, né? Você fica na parte Sim, social da, né? pode perder o foco jamais, para É, mim, né? Pelo menos. é. Bom, Marvadão, eu acho que a gente já deve estar fundo aqui, né? Tá quase no Você fim. viu que a gente não combinou nada. Nada. Como não? Nós combinamos, você vinha aqui, eu também vinha. Nos encontramos lá fora, assim, Então, né? O que tá fazendo aqui, né? É vir na não, entrevista. eu não sou de pau, sabe? Outro dia eu fiz um especial numa rádio para falar de como foi o ano de 2023. Uhum. Eu cheguei lá, peguei, escrevi uma coisa, escrevi duas, eu falei, merda, Tá na cabeça, né? tá na cabeça, tá, o, sei lá, o cuspir é melhor do que o ler. Sabe aquelas coisas, no sul, por exemplo, o sul o pessoal toma muito chimarrão, né? Aí chama chimarrão, não, né? Toma chimarrão, dá uma pausa, pontua e continua. Ou pita um cigarro, dá É, uma pontuada. Então, como eu estava contando, e daí vai de novo, sabe? Então, esse fluxo da conversa, o sim, fluxo natural da conversa, que é a química boa da entrevista. é, As pessoas adoram. Eu, pelo menos, gosto de escutar bate-papo, sabe? Bate-papo assim que vai, e cada um põe o seu ponto, e há um certo respeito, mesmo quando tem que ver uma contradição, tal, existe uma polidez, né, de ouvir, de rebater com veemência, mas com camaradagem, né? Então, acho que a política perdeu muito isso, né? A estupidez, a rudeza está muito no lugar da. Acho que o jornalista perdeu muito de sua condição de olhar, ver e reportar o que está vendo. Bom, Celso, então a gente vai encerrando. Eu queria agradecer muito sua presença, sabe? Nossa amizade é antiquíssima, mas sempre eu aprendo um pouco mais com você, isso sem dúvida nenhuma.
Agradecer também o Emerson Roberto pelo espaço que ele abriu aqui. E isso aqui, né, se for dado uma continuidade, né, ele vai chamar poste e acabou, né? Não precisa mais. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Sempre uma alegria bater papo com você, te rever, essa força antiga e ainda muito forte atualmente no rádio, na comunicação de Sorocaba. Prazer estar com você, mano, meu irmão. Tá Obrigado. bom. Obrigadão Obrigado. aqui. Até mais, gente. Muito obrigado pela audiência. E continue aí com a programação que o Emerson Roberto vai jogar para vocês. Espero que em breve a gente esteja junto de novo para mais um bate-papo, que eu acho que esse que é importante. Até lá.